eu tô travada, não tô conseguindo falar italiano, o que que eu faço? Ô, Verinha, mas assim, pra achar moradia barato, que rolo que eu tenho que fazer? Como é que ia namorar um gringo? Conta pra nós. Essa e um monte de outras perguntinhas eu vou responder pra vocês nesse vídeo agora. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e aqui estou eu para um Verinha Responde. Sim, porque tinha muito tempo que a gente não batia esse papinho assim, sabe? Eu, vocês e eu. E claro, as perguntinhas eu peguei lá no Instagram. Porque não somos desses, né? Você não me segue lá ainda, tô vegando essa tua cara e vai me seguir. E vamos começar a responder essas perguntas maravilhosas que vocês têm. Primeira perguntinha aqui é: como sair da fase entendo muito, mas travo ao falar no aprendizado da língua italiana? É o meu caso. Menina, eu acho que a coisa mais assim, porreta e principal que você precisa fazer é perder o medo de errar. A gente fica com tanto medo de ser julgado que a gente acaba travando mesmo, sabe? Você falou que tá estudando o idioma, então digamos que uma base você já tem. O que você realmente precisa nesse momento é fazer o quê? A gente ter um pouquinho mais de segurança no momento de conversar. E como é que você vai ter mais segurança no momento de conversar? Errando e tentando de novo. Você tem que realmente tacar um lasque-se na sua vida e começar a perder o medo. Lembre-se, você saiu do Brasil para ter uma experiência nova aqui na Itália, então você sabia que ia ser tudo novo, você sabia que a língua seria um desafio. Então, já que você tá aqui, que se lasquem os outros, só vai. Ah, mas eu falei com o cara da padaria não me entendeu, então eu fiquei assim insegura, ele não entendeu? Que se lasque, fala de novo. Tem que ser assim, sabe? Tem que ser realmente mudo de lascas que se explodam todos para você começar a colocar em prática. Também faça uma coisa que é muito interessante, comece a frequentar lugares, tá? Que façam o quê, gente? Que façam que você conheça pessoas novas. Automaticamente essas pessoas novas vão gostar das mesmas coisas que vocês gostam, como por exemplo, você adora cozinhar e você vai lá e faz um curso de culinária, vai conhecer outras pessoas que gostam de cozinhar, vocês vão ter um papinho ali em comum e claro, disso aqui pode nascer uma amizade ou simplesmente várias conversas aleatórias que vão melhorar o seu italiano. Entendeu? Vamos para a segunda perguntinha aqui. Como conseguir moradia barato? Isso aqui vocês perguntam sempre. Às vezes a gente acha que o outro país é um mundo completamente diferente, mas na verdade é só você fazer o mesmo esqueminha do Brasil. Pensa comigo. No Brasil, quanto mais no centro da cidade você está, mais caras são as casas. Quanto mais perto você está, por exemplo, de um metrô ou de uma coisa que facilita a tua vida, mais vai ser cara a casa. E aqui funciona do mesmo jeito, gente. Então, depois de ter feito uma super e linda pesquisa sobre o custo de vida da cidade ideal que você quer, inclusive eu já ensinei isso aqui no canal, é só vocês clicarem no vídeo que está aparecendo aqui nos cards, mas claro, só depois que acabar esse vídeo, você escolhe uma cidade ideal para você e a partir disso vai pesquisando os bairros. Quanto mais central, mais caro. Quanto mais afastadinho do centro, mais barato ele é. É mais ou menos assim que funciona. Por exemplo, aqui em Roma, no centro da cidade, uma casinha com quarto, você encontra por 1.000 euros. Você encontra por 1.200, 800, bem carinha, no centro da cidade. Caso você esteja disposto a ficar um pouquinho mais longe do centro, nos bairros um pouquinho mais afastados, você encontra a mesma tipologia de casa por 500, 400, às vezes a casa até maior, com jardim ainda, por 600, 700 euros, mas assim, o dobro daquela casa que você teria encontrado no centro. Então assim, o esqueminha realmente é o mesmo, beleza? Como a indicação ajuda no aluguel de imóveis? Isso aqui é uma coisa que vocês perguntam sempre, porque a gente fala que aqui na Itália, essa coisa de indicação acaba facilitando a vida, né? Ai, mas não sei o que, a facilitação vem da indicação. Não é não? Pois é. Mas o que é essa indicação, gente? A indicação não é nada mais, nada menos do que um fulano que fala assim, sabe o que é? Que eu tenho um amigo meu que tem uma casa que aluga e tem um outro amigo meu super de confiança pra ser colocado dentro dessa casa. Aí o cara fala assim, ah é? Então tá bom. Entendeu? É isso, gente. A facilitação de indicação é só essa. É uma pessoa que te conhece, que te indica pra uma pessoa que ela conhece, falando que você é de confiança. É bem assim como se fosse teu primo José, que fala assim, eu tenho um primo lá, o Joãozinho, que é muito bom no trabalho, contrata ele. Aí o cara fala, nossa senhora, eu vou contratar. Bem simples, nada demais.
Vamos pra outra aqui, ó. Mas antes dessa pergunta, eu quero que você dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E claro, comenta aqui embaixo, gente. Comenta aqui embaixo qual é a tua maior dúvida sobre a Itália. Por que isso? Se você deixa aqui a sua maior dúvida, eu no próximo Verinha Responde, vou lá e respondo. E claro, venho aqui nos comentários e já dou a respostinha pra vocês. Então assim, coloca a tua dúvida aqui, aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, aciona o bendito sininho e me segue no Instagram. Tudo! Tem que fazer tudo. Como é namorar um gringo? É especial, gente. A gente é igual, mesma coisa, mesma bosta. Olha, realzão assim. Namorar uma pessoa, né? Namorar uma pessoa gringa. Estranho. Namorar um gringo é a mesma coisa de namorar uma pessoa do Brasil. Com a diferença que ele não entende os funk, ele não entende as musiquinhas. Quando ele faz uma sarradinha no ar, é engraçado. Verinha, mas como assim ele faz uma sarradinha no ar? A gente faz o quê? Quando a gente tem um gringo à disposição, a gente faz bullying com ele. E é o que eu faço com o Lorenzo. Eu faço ele repetir frases que ele não entende. Eu faço ele fazer sarradinhas no ar. Eu canto a música. Em vez de você ficar pensando nele. Eu canto essas músicas e ele acha incrível. Então assim, namorar um gringo é bom porque você consegue, né, render interessante coisas normais. Você aprende muito com ele, ele aprende muito com você. Tem essa troca de culturas que é muito interessante. E, sei lá, gente, é gostoso, sabe? Você aprende uma língua, ensina um idioma pra ele também. Vocês dois mudam. A comida em casa rende muito, porque você não tem só uma opção, sabe? Não é tipo assim, o que eu faço hoje? Arroz, feijão, estrogonofe ou, sei lá, escondidinho? Não é isso. É tipo, o que eu faço hoje? Arroz, feijão, estrogonofe, escondidinho ou lasanha, ou cannoli, ou fettuccine alfredo? Entendeu? Rende mais. Duas culturas é melhor que uma. Então, assim, ó, maravilhoso. O que foi mais difícil pra você no começo? Gente, a coisa mais difícil pra mim no começo de Itália foi fazer amigos. Eu sou uma pessoa, assim, que não é muito de fazer amigos, sabe? Eu converso pra caramba. Eu sou o tipo de pessoa que quando tá na rodinha de amigos, conversa pra caramba, sabe? Assim, essas pessoas que vocês realmente estão vendo aqui todos os dias no YouTube, sou eu. Eu falo pra caramba. Mas eu tenho muita dificuldade pra fazer amizade. Sério, eu sou muito assim fechada, sabe? Mas não é que eu tenho dificuldade porque eu sou tímida, eu tenho vergonha. É porque na minha cabeça eu tô bem. Eu tô lá, eu assim, sozinha nos meus pensamentos, pensando em coxinha. E não fico preocupada em fazer amizades. E quando eu cheguei aqui na Itália, eu precisava aprender o idioma. Então, o que eu tive que fazer? Fazer amizades, gente. Ficar procurando, ter que ficar puxando papo com as pessoas. Isso é uma coisa que pra mim foi muito difícil. Não só pela língua, mas porque não fazia parte do meu caráter. Então, assim, complicou toda a minha life, sabe? Vamos pra outra. Acha que 40 anos Ih, nossa senhora, que arte, velhinha. Acha que com 40 anos é tarde pra recomeçar? Não, gente, eu não acho que é tarde pra começar nada com nenhuma idade. Inclusive, eu faço várias consultorias com pessoas que têm 40, 50, 60, até 70 anos de idade. E a verdade é que nunca é tarde para recomeçar. Se você sonha com a Itália e tem 40 anos, é claro que você precisa ter prioridades diferentes, mas não pela tua idade, mas porque cada um tem um tipo de vida diferente. Por exemplo, talvez tenha aquela menina de 20 anos, mas ela tenha um trabalho fixo que era o sonho dela. Sei lá, ela tem 20 anos, está trabalhando como médica. Então ela saiu da escola com 5 anos de idade, né? Enfim, 20 anos médica. E tem a outra lá que tem 50 anos, mas ela trabalha com internet. Então, assim, não importa onde ela esteja, ela vai estar sempre ganhando o dinheirinho dela. Então, talvez a menina de 20 anos tenha que ter um pouquinho mais de cuidado antes de sair do Brasil, organizar melhor as coisas, porque ela tá, sei lá, largando o emprego ali, vai recomeçar lá. E a mulher de 50, ela tá mesmo tacando lasque se o se exploda e ela vai vir sem problemas. Mas além do trabalho, cada um tem um tipo de prioridade diferente. Se você há 40 anos tem filhos, por exemplo,
é claro que você também precisa pensar nos seus filhos. Se você há 40 anos tá vindo pra cá e tem cidadania italiana, para você vai ser mais fácil para chegar até aqui, realmente em questão de legalização. Se você tem 40 anos, mas tem um trabalho comum no Brasil, é claro que você vai precisar de um pouquinho mais de tempo para juntar esse dinheiro. Talvez você não vá com 40, mas venha para a Itália com 42, 43. Mas o importante é que vocês precisam entender que, independentemente da tua idade, não é tarde para recomeçar. O que você realmente precisa é conseguir fazer um planejamento que seja útil e bom para você conseguir recomeçar com segurança, independentemente da tua idade. Isso aí realmente não conta. O que conta mesmo é um planejamento bem feito, beleza? Essas aqui são as perguntinhas de hoje, então mais uma vez convido vocês a comentarem aqui embaixo a tua maior dúvida de todas e claro, deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal, o seu dedinho não vai cair e pra mim é muita satisfação ver que vocês se inscrevem aqui, porque é claro, isso ajuda a Verinha aqui a fazer sempre mais videozinhos pra vocês. Então assim, gente, caso vocês não tenham ido lá ver uma coisa muito interessante que eu fiz pra vocês, é um vídeo que eu fui roubada aqui na Itália. Muita gente pergunta sobre o quê? A segurança, né? E eu mostrei pra vocês que eu fui roubada no meu bairro. Pois é, aconteceu e eu conto pra vocês nesse vídeo que tá aparecendo aqui, ó. Vai lá ver. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!